Sabe, geralmente quando a gente tenta desvendar os grandes mistérios da natureza, existe uma expectativa cultural muito forte, né? A expectativa de que a observação fria e calculista vai entregar todas as respostas definitivas pra gente. Uhum. Aquele olhar de laboratório mesmo. Isso, exatamente. A sensação que dá é de que a ciência moderna, com os aceleradores de partículas dela, os telescópios espaciais, é tipo a única lente válida para encontrar a verdade. Mas, se a gente for pensar bem, tentar entender o universo inteiro apenas com a razão pura e com os nossos 5 sentidos biológicos é meio que tentar compreender a emoção, o impacto e a beleza de uma pintura renascentista usando só um microscópio, sabe? Olhando só a química da tinta na tela. Nossa, essa analogia é perfeita, porque, a ferramenta é espetacular para analisar a composição do óleo da tinta, mas é completamente inútil para captar, o sorriso que está retratado ali. E o que acontece é que, nesse processo tão microscópico, a intenção do artista e a mensagem da obra passam totalmente despercebidas. Pois é. E foi exatamente essa frustração com os, digamos, microscópios da ciência moderna que levou o pensador Pietro Baldi a escrever uma das obras mais incrivelmente ambiciosas do século XX, que é A Grande Síntese. Uhum. E o que a gente tem em mãos na nossa imersão de hoje são trechos bem densos dessa tentativa monumental de unificar a física e o espírito, tudo numa única equação matemática e conceitual. Não é só um livro de filosofia. É uma proposta real de decodificar como o cosmos inteiro funciona, de ponta a ponta. Com certeza. Então, a nossa missão de hoje é tentar decifrar essa arquitetura maluca e genial do universo, desde o que acontece lá dentro de um núcleo atômico até para onde diabo está caminhando a consciência humana. Eu tô super animada para começar. E olha, o que torna esse material tão instigante é que ele apresenta uma visão verdadeiramente apocalíptica e eu uso essa palavra no sentido original dela mesmo, lá do grego, que significa revelação, ou tirar o véu, sabe? Tirar o véu, claro. O que é fascinante aqui é que a obra não joga o método científico no lixo de jeito nenhum, mas ela propõe que a ciência tradicional bateu no muro estrutural. Ela dominou a matéria de um jeito brilhante, criou máquinas que voam, que curam doenças, mas, segundo o próprio texto que a gente analisou, ela ressecou a alma. É a tal da armadilha da especialização extrema. É como se o intelecto humano tivesse construído um castelo incrível, mas no fim das contas se trancou no porão do próprio castelo. Exato. A crítica da obra é muito cirúrgica porque ela aponta que um conhecimento guiado só pelo ceticismo metodológico coloca a mente num beco sem saída intelectual. Um lugar onde a gente sabe perfeitamente do que as coisas são feitas, mas não faz a menor ideia do porquê elas existem. Pois é. E isso levanta uma questão quase que imediata para quem lê. Se a razão e os 5 sentidos não dão conta de enxergar o quadro inteiro, qual é a alternativa real? Então, aí o texto introduz um conceito que exige uma certa quebra de preconceitos da nossa parte, que é a intuição. Tá. Mas a gente precisa separar isso na hora de qualquer misticismo barato ou palpite de sorte, tá? O Baldi não tá falando de jogar cartas ou olhar para uma bola de cristal, nada disso. A intuição, na mecânica dessa teoria toda, é definida como o despertar de uma consciência latente. É literalmente uma proposta de evolução biológica e fisiológica do nosso sistema nervoso. Espera, como se fosse um upgrade de hardware mesmo? Uma atualização física para captar novos sinais? O paralelo é exatamente esse. Pense, por exemplo, no desenvolvimento do rádio. A humanidade passou séculos e séculos sem saber que o espaço estava todo cortado por ondas eletromagnéticas. Isso até a gente construir um aparelho capaz de ressoar com essas frequências. Caramba, sim. Então, o cérebro humano, nessa marcha evolutiva lenta, estaria meio que se refinando para captar o que o texto chama de ondas conceituais. A intuição, ou até fenômenos que são citados nas fontes, como a mediunidade e a inspiração artística mais profunda, são tratadas ali como capacidades de sintonia fina, uma ressonância mecânica mesmo, com frequências psíquicas que já existem espalhadas pela natureza. E isso muda completamente a postura de quem pesquisa, porque o texto insiste bastante que o conhecimento verdadeiro exige simpatia. Isso. Ou seja, não basta ficar olhando para um fenômeno de longe,
com aquela frieza de laboratório. É preciso que exista uma fusão real entre quem observa e o objeto estudado. Se a gente quer entender uma lei universal, a gente precisa vibrar na mesma frequência dela. Mas me diz uma coisa, se a gente conseguir dar esse salto intuitivo, afastar os olhos daquele microscópio, enxergar a pintura inteira, o que a grande imagem revela pra gente? Bom, a premissa central é que o universo não é um depósito cheio de peças diferentes e aleatórias jogadas num canto. Ele é, na verdade, regido por um monismo. O princípio único, né? Exatamente, um princípio único de substância. A diversidade infinita que a gente enxerga ao nosso redor, desde, uma estrela explodindo lá longe, até um pensamento de compaixão aqui dentro, é apenas a mesma essência primária vibrando de jeitos diferentes. O universo inteiro é feito de uma única coisa. Certo, vamos desempacotar isso porque é muita informação. Se tudo é feito de uma única coisa, o texto meio que resume isso numa equação fundamental que parece ser o pilar de todo o raciocínio dele, a equação da substância, que diz o seguinte: ômega é igual a alfa, que é igual a beta, que é igual a gama. Isso aí. O ômega seria o universo todo, o conjunto da obra, certo? Mas me ajuda a visualizar essas outras 3 fases da equação. Ele está basicamente afirmando de um jeito matemático que o pensamento humano e uma barra de ferro são literalmente a mesma coisa, só que em temperaturas diferentes. Olha, é até mais radical do que isso. E a física quântica hoje meio que arranha o que essa obra já propunha de forma muito absoluta antigamente. A diferença entre um pensamento e uma pedra é basicamente o estado de agitação e de confinamento dessa substância única. Tá. E como as letras da equação entram nisso? Traduzindo a equação, o alfa é o espírito, o pensamento puro, a lei é aquele princípio ordenador invisível. Já o beta é a energia, a vontade, o movimento livre. E, finalmente, o gama é a matéria, a ação, a forma. Ou seja, aquela condensação máxima que a gente consegue tocar o nosso mundo físico. Deixa eu tentar trazer isso para algo bem palpável para quem nos ouve. Se a gente pensar na construção de uma casa, por exemplo, o alfa seria a planta arquitetônica, aquele projeto puro que existe só na mente do arquiteto, na ideia. Perfeito. Mas só que uma planta desenhada num pedaço de papel não levanta a parede sozinha, né? Ela precisa de força, de muito trabalho, de gente ali batendo o martelo. Essa força bruta, esse movimento, seria o beta, a energia. E aí, quando a obra finalmente termina, o que a gente tem é a casa física, sólida, feita lá de tijolos e cimento. E essa casa construída seria o gama, a matéria pesada. Nossa, essa analogia é excelente porque ilustra muito bem a interdependência das coisas. O projeto se sacrifica, de certa forma, para virar trabalho, e o trabalho se sacrifica para virar a casa. Na cosmologia da obra, o universo tem um ritmo colossal, como se fosse uma respiração de dimensões inconcebíveis. Uma respiração do universo? Exato. O movimento do alfa, que é o espírito, descendo para o beta, que é a energia, e esfriando até se trancar no gama, que é a matéria, é o que chamamos de involução. Ou, em outras palavras, a criação. É aquele momento em que o infinito se deixa aprisionar em formas geométricas, pesadas, como as nebulosas esfriando no espaço. Mas, peraí, uma respiração não é feita só de inspirar. Tem que ter um movimento de volta, senão você sufoca. E tem. O movimento de volta é a evolução. É o caminho de gama, a matéria ali prisioneira, lutando para retornar ao beta, que é a energia livre, para finalmente ascender de volta ao alfa, a consciência espiritual. E a grande sacada do material, que muda a nossa compreensão de mundo, é que o nosso atual momento histórico, a vida que a gente experimenta, pertence exatamente a essa fase de retorno. Nós estamos na subida. Caramba, é uma ideia poética lindíssima, de verdade. Mas falando de forma bem prática, e tentando ser um pouquinho cética aqui, olhar para um paralelepípedo ou para um pedaço de chumbo não me passa a sensação de que aquilo está tentando respirar e voltar a ser espírito. Onde é que a gente consegue observar essa tentativa de fuga da matéria no mundo real, na química fria do nosso planeta? Então,
A obra responde a essa dúvida com um detalhamento impressionante na chamada série estequiogenética. Basicamente, é uma genealogia química que organiza os elementos atômicos do mais leve ao mais pesado. A matéria não surge pronta do nada, ela evolui. Tá. E a série começa no hidrogênio, que tem peso atômico 1. O hidrogênio é tipo uma matéria bebê, sabe? O elemento mais jovem que acabou de se condensar a partir da energia. E a partir dele, o universo vai prensando e complicando os átomos, construindo elementos cada vez mais pesados. Entendi. Mas tem um ritmo para isso, né? Não é apenas um amontoado caótico de coisas. O texto usa um termo isovalências periódicas, que soa como algo saído de um laboratório de química ultra restrito. Mas, para a gente visualizar isso de um jeito simples, é tipo as teclas de um piano, certo? Em um piano, a cada 7 notas fundamentais, a oitava seguinte repete a mesma nota musical. Um dó volta a ser um dó, só que vibrando numa frequência mais alta. Exatamente isso. A evolução química ocorre em oitavas. A natureza trabalha com períodos precisos. As propriedades químicas vão se repetindo num padrão espiralado, ganhando cada vez mais complexidade. O universo vai compondo essa espécie de música atômica do hidrogênio até chegar ao que era, na época que o texto foi escrito, o elemento mais pesado conhecido, o urânio. O famoso urânio. E isso, com seu gigantesco peso atômico. O urânio representa a matéria anciã, a fadiga extrema da condensação. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque a matéria vai ficando tão complexa, tão pesada, tão carregada de partículas nessa marcha toda, que chega num limite físico. O urânio está tão exausto de ser matéria que ele simplesmente entra em colapso. E o texto prevê e explica a desintegração atômica e a radioatividade não como uma anomalia assustadora do universo, mas como uma lei necessária. Porque o que é a radiação, no fim das contas? É a matéria, o gama, que não aguenta mais manter a forma sólida dela e começa a vazar de volta para o estado de energia, o beta. Se a gente conectar isso com um quadro geral, a mecânica por trás disso é o limite de tensão estrutural. Chega um ponto em que a arquitetura daquele átomo não suporta mais o próprio peso interno. Quando a ciência tradicional enxerga a desintegração do urânio, ela só vê destruição. A lente de Ubaldi vê libertação. Uau! Libertação. É a matéria morrendo para renascer como energia vibrante de novo. É o elástico que foi esticado ao máximo lá na involução, arrebentando e iniciando o ricochete acelerado da evolução. Isso muda totalmente a forma como a gente enxerga a solidez do mundo. Aquela sensação de que as coisas físicas são imutáveis e paradas é uma ilusão total, né? Total. O próprio conceito de matéria sólida é um truque dos nossos sentidos. A gente toca numa mesa e sente firmeza. Mas se a gente pudesse enxergar numa escala atômica, veríamos uma pista de dança frenética com núcleos e elétrons girando em velocidades absurdas. Se esse movimento parasse por um segundo que fosse, a mesa, o planeta e a gente mesmo desapareceria num instante. Tudo é só movimento sustentando a ilusão da forma. E a energia está evoluindo para abrigar a vida. E a biologia evolui para gerar a consciência. Em que formato se dá essa viagem toda? E essa é a grande dor de cabeça para quem tenta aplicar essas teorias no dia a dia. Porque, poxa, se estamos todos numa grande jornada linda de volta para o espírito, por que dói tanto? Por que existe sofrimento, crises profundas, civilizações que entram em colapso, doenças? A intuição darwiniana que a maioria de nós absorveu lá na escola é de uma evolução linear, uma linha reta que sobe continuamente em direção ao sucesso. Mas não é isso que a nossa experiência mostra. Não mesmo. A biologia clássica e a nossa própria pressa cultural condicionaram a gente a desejar essa rampa infinita e suave. Mas o autor destrói essa ideia por completo. A trajetória mecânica e natural de qualquer fenômeno no universo não é, nem de perto, a linha reta. A trajetória típica da evolução é a espiral. A espiral. Sim. E a espiral obedece a uma regra férrea da natureza, a expansão seguida pelo inevitável recolhimento.
o movimento de contração. Exatamente, a contração. Qualquer ciclo, seja o ciclo de vida de uma borboleta, de uma galáxia inteira ou até da economia global, começa num ponto, se abre, ganha massa e complexidade até atingir o volume máximo possível. E então, pelas mesmíssimas leis de tensão que quebram o átomo de urânio, aquela forma não consegue mais se sustentar. A evolução entra num colapso aparente. A espiral precisa se fechar e evoluir temporariamente para consolidar a experiência. Ela precisa virar uma semente, no fim das contas. É isso. A semente é o exemplo máximo da natureza. Uma árvore frondosa não pode crescer infinitamente para cima, a gravidade iria destruir ela. Então ela concentra a essência de toda a experiência genética dela numa minúscula semente super densa. E deixa a folhagem morrer no inverno para que a semente caia na terra e inicie um ciclo totalmente novo. Se a gente fizer uma analogia com a arquitetura urbana, de novo, fica muito visual de entender. Imagina que alguém é dono de um prédio comercial de 2 andares, velhinho, feito com fundações rasas de 80 anos atrás. Se essa pessoa decidir construir um arranha-céu moderno de 100 andares, é fisicamente impossível só começar a empilhar tijolos em cima do telhado velho. Ia desabar tudo. Pois é, o peso ia fazer a estrutura ceder de forma trágica. A única saída realista exige destruição. É obrigatório demolir o prédio antigo até o chão, escavar buracos muito mais fundos na terra, criar um alicerce brutalmente mais resistente para só então a estrutura nova poder subir em segurança. E a lógica desse alicerce explica perfeitamente o porquê das crises. Isso explica o envelhecimento biológico, as grandes recessões econômicas, a morte dos grandes impérios da antiguidade e, numa escala pessoal, aqueles momentos em que a nossa própria vida parece que está desmoronando, sabe? Sabe aquela sensação de voltar à estaca zero? Isso tudo avança através de contínuos retornos à estaca zero. Só que tem um detalhe, não é um zero absoluto. Cada vez que a espiral se fecha e a gente volta para o chão, é um chão deslocado um pouco mais para frente e para o alto. Ah, claro. É a nota musical lá do piano que subiu de oitava. A destruição que a gente percebe e sofre é apenas a vida demolindo uma forma que ficou pequena demais para abrigar a nova consciência que precisa nascer ali. O que levanta uma questão logística meio assustadora. Se o universo inteiro funciona através de trilhões de engrenagens de espirais, desde os elétrons invisíveis até o nascimento e morte de impérios estelares, como é que essas infinitas espirais não trombam umas nas outras, formando um caos indescritível? Como que existe ordem no meio de tanta demolição e reconstrução rolando ao mesmo tempo? A resposta conceitual da obra está na lei das unidades coletivas e dos ciclos múltiplos. E para entender isso, a gente precisa abandonar um pouco aquela nossa visão muito isolacionista. Porque nada, absolutamente nada, evolui sozinho. O universo é um organismo perfeito e solidário. A espiral maior é sempre construída pela soma das espirais menores. Tipo aquelas bonecas russas, uma dentro da outra? Tipo isso. Os átomos são obrigados a coordenar as espirais deles para formar a estrutura das moléculas. Aí as moléculas sacrificam a liberdade individual para compor o ciclo de uma célula. As células se juntam para formar órgãos. Os órgãos formam indivíduos. Indivíduos formam humanidades. E os planetas dançam juntos para manter um sistema solar vivo. Um ciclo gigante só avança porque foi empurrado pelo esforço de maturação de bilhões de ciclos minúsculos dentro dele. Mas o que tudo isso significa na prática? Para quem está acompanhando a gente agora e tentando absorver essa tempestade de informações, qual é a grande lição central de tudo isso? A lição mais profunda é entender que nós não somos peças isoladas. O universo não é um cenário onde a gente simplesmente existe. Nós somos o universo respirando e evoluindo. A mesma força mecânica de atração opera em tudo. É uma força com nomes diferentes, né? Exato. A física chama de gravidade a força que atrai as massas. A química chama de simpatia a afinidade entre as frequências. E quando essa mesma força atinge o nível da consciência humana e do espírito, nós damos o nome de amor. A mecânica de atração é a mesma. A nossa consciência individual está lutando agora pela ascensão, e esse esforço de cada um é o combustível necessário para a evolução de toda a criação. Nossa, que viagem impressionante para nossa mente. A gente começou questionando as limitações da razão fria, atravessamos a criação da matéria e da energia, vimos os átomos dançando até se desintegrarem de exaustão e compreendemos que o nosso destino sobe para uma escadaria em espiral,
onde os tombos e desabamentos são, na verdade, exigências estruturais para a gente suportar a sabedoria. Tudo isso impulsionado por uma lei universal de equilíbrio e amor. O quadro todo é de uma complexidade estonteante, com certeza. Mas, se juntar astrofísica e espiritualidade na mesma equação, já parece explodir a cabeça. O Baldwin ainda deixa uma pista conceitual lá no final que obriga a gente a ir mais longe. Ele pontua que o nosso universo inteiro todo, o alfa, beta e gama que a gente conhece, é apenas um ciclo finito de manifestação. Um ciclo só? Sim, ele levanta que existem outros sistemas, adjacentes ao nosso, que ele chama de sistemas mais X ou menos Y, dimensões que operam em oitavas tão distantes que estão completamente fora do alcance do nosso radar biológico. A gente não tem nem cérebro para conceber a física dessas outras realidades. O que empurra a gente para um pensamento final muito provocativo. Quando a astrofísica hoje olha para o espaço e encontra vazios inexplicáveis ou constata que o cosmos é lotado da tal matéria escura que ninguém nunca viu nem tocou, será que não estamos diante dessa exata fronteira? E se essas lacunas que a ciência encontra hoje forem apenas os reflexos dessas dimensões adjacentes, de outras oitavas? É muito provável. E é uma perspectiva maravilhosa contra a nossa arrogância intelectual, provando que a evolução da humanidade pode estar sentadinha lá no degrau mais baixo de uma escadaria que se estende por um infinito absoluto. Tem muito véu novo para ser retirado. Incrível. Voltamos ao início, né? O escuro do microscópio talvez seja só um brilho forte demais para a gente conseguir olhar ainda. Para quem acompanhou a gente até aqui, fica o convite para continuar questionando o mundo, sem pânico na hora que as espirais se fecharem, porque em cada pequena semente reside o projeto infalível de um universo inteiro. Até a nossa próxima jornada.